as artes plásticas foram outro tipo de expressão artística fundamental para popularizar aquele pensamento. E eu estou falando bastante de indígena aqui, embora o nosso tema central seja os negros, porque o indígena é justamente aquele que foi utilizado para contrapor os negros, utilizado pelas oligarquias, caracterizado esse indígena sempre como um bom selvagem, em contraposição ao negro, que é o mau selvagem. Então, perceber a forma que essas oligarquias compreendiam o indígena ajuda a perceber a forma como essas oligarquias compreendiam o negro. Além disso, nós estamos falando daquela romantização do indígena, resultado da construção desse pensamento do romantismo, baseado no romantismo, em busca de um passado glorioso, edílico, de um passado belo, um passado que orgulhasse, enfim. E as artes plásticas elas tiveram também um papel significativo, e mais do que a literatura e mais do que a música erudita, as artes plásticas elas poderiam ser acessadas com mais facilidade por aquela população que não era letrada. Embora ainda exista evidentemente essa restrição, essa limitação dessa popularização, porque a arte plástica também não era acessível a todos, era necessário ir no museu ou em alguns momentos essa arte poderia estar exposta em lugares públicos, mas não era não era absolutamente acessível. Mas essa arte plástica daqui ela teve esse papel determinante para explicitar este pensamento, este olhar e este olhar romântico que é o que eu estou querendo destacar muito nessa aula, é a questão do romantismo como instrumento de interpretação do Brasil e, portanto, de leitura do seu povo, de compreensão do seu povo. E como o romantismo ele utilizou o indígena na maioria das vezes, e salvo algumas exceções, como o navio negreiro, etc., o negro não foi abordado, né, nesse romantismo. E esse romantismo, ele bebeu mais ainda nas fontes europeias, e muitas vezes a produção artística aqui, os quadros famosos, eram quase uma reprodução de quadros já conhecidos na Europa. Então, nessa parte principalmente, vamos ver como é que tecnicamente vocês vão poder fazer para acompanhar isso. Eu queria sugerir que vocês acompanhassem as imagens enquanto eu estiver apresentando aqui, porque as imagens elas dizem muito. Se não for possível, vocês assistam as imagens, depois ouvem a fala e depois assistam as imagens conforme for possível para vocês. Mas eu quero, eu vou estar aqui relatando algumas obras que são referências nesse sentido. Existiu uma obra francesa produzida por Alexandre Cabanel, que é um pintor francês, que tem como título Nascimento de Vênus, que ela é de 1863, e é uma obra que tem uma exuberância muito grande. Aparece aqui uma mulher totalmente nua na beira de uma praia, com os anjinhos em cima, porque embora a partir do Renascimento principalmente as obras, mesmo aquelas obras muito
centradas no corpo humano, centradas na beleza humana, ainda assim tinham referências religiosas. Então aparece essa mulher aqui, mas com os anjinhos em volta. Então essa foi uma obra muito importante e é uma obra romântica, enfim, deste autor francês. Aqui no Brasil tem praticamente uma versão dessa obra, que é Moema de Vitor Meirelles, de 1866, que aparece, que mostra uma mulher indígena também deitada numa praia, de extrema beleza, de grande sensualidade, exaltando aí a beleza da mulher indígena e, evidentemente, reforçando a ideia da mulher indígena, em particular nessa pintura, porque a mulher branca não era retratada dessa forma, como aquela pessoa absolutamente disponível para o sexo, para atender os prazeres do homem e do homem branco em particular. Então aquela mulher nua, deitada numa praia paradisíaca, ela tem essa função e se reporta a essa ideia da harmonia do indígena com a natureza. Em 1884, José Maria de Medeiros pinta a obra, dá um título, e ele pinta uma figura que ele dá o título da outra obra de José de Alencar, que é Iracema. Então veja só a importância do José de Alencar, que tem a sua obra Guarani transformada em ópera e tem a sua obra Iracema transformada em pintura. Então, José Maria de Medeiros, ele pinta Iracema, que também mostra uma mulher indígena muito bela, numa praia paradisíaca, seminua, quase nua, também retratando essa beleza, mas sempre essa beleza como essa beleza que está disponível. Porque, repito, a mulher branca não é tratada dessa forma na pintura. Quando aparece a mulher branca, ela é vestida, ela está cheia de dignidade, ela está com os seus filhos, ou então ela está num retrato pessoal, mas ela é retratada de outra forma. Essa forma de retratar o indígena como quase mais um animal que está na natureza, ainda que apresentado de forma bela, ela retrata esse pensamento de este olhar em relação ao indígena. Ele está mais próximo da natureza do que a gente. Ele ou ela está mais próximo de ser uma onça, de ser um macaco, de ser uma ave, do que ser um ser humano. Então, existe essa beleza, mas é aquela beleza que faz parte daquela natureza, não diz respeito à nossa sociedade organizada e hierarquizada. Ainda com aquele olhar de valorização e de exaltar o heroísmo dos indígenas, Rodolfo Amoedo, em 1883, ele pinta O Último Tamoio. E ele se refere a um episódio que aconteceu no início da colonização, que foi a chamada Confederação dos Tamuias, que Tamuias, para os indígenas dessa nação, são os mais velhos. Então foi feita uma confederação liderada pelos indígenas mais idosos, que eram aqueles mais respeitados e ouvidos, os sábios das nações indígenas, e que fizeram uma grande luta de resistência à invasão colonizadora dos brancos. E ficou conhecido como a Revolta dos Tamoios. Rodolfo Amoedo resgata essa história e retrata
um indígena que ele classifica como o último tamoio, que está à beira de uma praia, morrendo já, porque ele é o último, ele foi vencido naquela guerra e sendo assistido por um padre, né? Que é esse o retrato mais explícito desse pensamento jesuíta, que está ali acolhendo e está assistindo aquele povo que está condenado ao extermínio, mas deve ser assistido pelo o cristão bondoso. Ou condenado ao extermínio, ou condenado a se cristianizar e se integrar na sociedade. Então, este quadro ele é muito explícito nesse pensamento que graçava naquela sociedade, em especial nos espaços mais letrados. Temos ainda nós estamos no final do século XIX, nós estamos vivendo num período de transição tanto da escravidão para o trabalho assalariado, quanto da monarquia para a república. E essa transição também é retratado nas artes plásticas a partir do olhar dessas pessoas que fazem parte desses grupos letrados.